Graça e paz, meus irmãos, seja multiplicado na minha e na sua vida. Eu quero trazer uma pequena reflexão para nós hoje sobre o ato de nós confiarmos em quem ou no quê. Porque nós, seres humanos, confiamos sempre em algo e em pessoas, não é verdade? A gente confia no condutor do ônibus. Nós entramos no coletivo para ir trabalhar, aquele homem está dirigindo o ônibus e a gente está ali confiando que nós vamos chegar no destino final, na parada, no bairro, não é isso? Nós confiamos no motorista que está conduzindo o ônibus. E nós também confiamos no piloto do avião. Você vai para uma viagem internacional, vai cruzar o oceano, entra dentro de um avião e você confia a sua vida ao piloto. É assim ou não é? Aí você vai uma viagem marítima, você confia no capitão que está conduzindo o navio em alto mar. É desse jeito. E então, aí você vai no médico. O médico dá um diagnóstico. Aí você confia na palavra que o médico deu. É assim ou não é? Então, queridos, eu quero dizer a você que nós confiamos em muitas coisas, mas não confiamos naquilo que Deus diz, na sua palavra. Porque se nós confiarmos naquilo que Deus diz na sua palavra, nós viveríamos melhores. E como ministra do Evangelho, eu tenho muitas pessoas me pedem oração, tem até aqui um livro, minha filha, se você puder pegar o livro, nós temos um livro de oração, onde eu recebo muitas mensagens. Está aqui o livro de oração do canal Visionária da Fé. Não deixe de abençoar essa obra é do Senhor. E está aqui o livro com o nome de pessoas que pedem oração constantemente. E eu vejo que essas pessoas, muita gente que pede oração, irmãos, é porque a confiança não está em Deus. Eu sei que não é pecado pedir oração, eu sei que é bom a gente orar um pelos outros, mas a gente precisa confiar e depender do Senhor, confiar a nossa vida ao Senhor. Então aqui está o livro de oração, e eu quero pedir a você que não se esqueça de abençoar essa obra, porque essa obra vem do trono de Deus para abençoar a tua vida. Amém? Então, querido, se nós confiarmos em Deus plenamente, é como eu estou dizendo, confiamos em muitas coisas, mas não confiamos naquilo que Deus diz. Deus nos faz até uma promessa. Deus fala que vai fazer algo para nós, mas a gente fica duvidoso, desacreditando da palavra, desacreditando do homem ou da mulher de Deus que falou, né? Fica duvidoso no coração. E a Bíblia diz que nós não podemos duvidar. Porque quem duvida, lá em Tiago diz que quando a gente duvida da palavra de Deus, é como se a gente fosse uma pessoa inconstante, que tivesse ânimo dobre, que é como a onda do mar, que a onda vai e volta, ela não tem um lugar fixo. Assim é o coração de uma pessoa que tem dúvida. E nós não podemos duvidar da palavra de Deus, né? Nós devemos descansar e confiar, porque se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele diz no Salmo 91:1, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará, querido. É aqueles que habitam na sombra do Onipotente. Existe uma sombra. Sombra é lugar de descanso. E esse descanso e essa sombra você só encontra no Senhor. Por isso que o salmista disse: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então não é melhor a gente descansar debaixo da proteção divina, a gente confiar no Senhor, a gente pensa em esconderijo secreto, né? É confiar no Senhor. É descansar nele, é acreditar na sua palavra e nas suas promessas. Naquilo que Ele já falou ao seu respeito. Naquilo que Ele já disse que vai fazer. Porque Ele vai cumprir o que Ele falou. Habitar
Quando ele disse aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, habitar significa ocupar como residência, morar. Olha que coisa linda, aleluia! Deus te chamou para você ocupar um lugar nele, para você ter uma residência fixa nele, para você morar nele e ele morar em você. Porque Jesus disse que aquele que honra o Pai, que honra o Filho, honra o Pai. E aquele que confia no Pai e confia no Filho, eles vêm fazer morada. Lá em João está escrito que ele vem fazer morada em nós. Olha aí. Aí agora você tem uma residência celestial, aleluia. Eu tenho uma residência celestial, aleluia. Eu tenho um lugar para morar no céu, aleluia. E eu tenho um lugar para ocupar em Deus. Fazendo a obra dele, falando do amor dele, conversando aqui com você nesse dia, falando a palavra do Senhor. Deus não quer que você só visite a ele. Deus não quer que você seja só um visitante. Aleluia. Ele quer que você vá morar na residência dele. Ele não quer que você só ocupe um lugar de filho. Ele quer que você venha morar como um filho amado e descansar e confiar. Porque nesse lugar você está seguro, protegido, bem guardado nele. Aleluia. Sabe, querido e querida, a receita de Deus é tão simples para nós. Ele, como Todo-Poderoso, o grande eu sou, um Deus tão grande e tão maravilhoso, decidiu residir na minha casa, nessa residência pequena e humilde. Ele tão grande e eu tão pequena, mas ele escolheu morar aqui. Ele também escolheu morar na sua casa, fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família, fazer parte dos seus bens, fazer parte de tudo que você tem. Cabe a você deixar ele entrar na sua residência, ele ocupar o lugar do seu coração. Ele ocupar o primeiro lugar do seu coração, ele tem a primazia na sua vida. E ele morar para sempre com você, até a morada celestial. Aleluia. Se Deus te prometeu algo, ele vai dar, ele vai cumprir, ele vai fazer no tempo certo, no momento exato. Porque Deus, ele não vai falar e não cumprir. Número capítulo 23, versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele não é filho do homem, Jesus é o filho do homem. Aleluia. Deus está dizendo que ele não se arrepende, né? Mas que ele não é o homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Será que Deus vai prometer a você e a mim algo e não vai fazer? Não fará o que ele disse? Ou tendo falado, não cumprirá? Ei, tudo que Deus falou no Velho Testamento, muitas coisas já se cumpriram. Deus falou que havia um dilúvio, o dilúvio veio. Só escapou 8 pessoas, a família de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas, aleluia. Tudo que Deus falou, ele fará. Tudo que ele falou, ele cumprirá. Assim como ele vai cumprir. Que lá no livro de Pedro diz que os elementos do céu vão se desfazer em fogo. A primeira vez foi com água e agora vai ser queimado com fogo. E nós estamos perto do fim. Porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem que o Evangelho de Jesus Cristo seja adaptado a eles. Eles não querem se adaptar ao Evangelho de Cristo. Eles não querem se adaptar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos educa, a palavra de Deus nos ensina, mas também nos corrige. Porque Deus, ele diz que corrige a quem ama. E Deus quer que nós andemos no caminho certo, na linha certa. Então muitas pessoas estão pregando o
evangelho, pregadores, banalizando a palavra de Deus, dizendo que Deus é amor, mas Deus também é amor. Deus é amor, mas Deus também, irmão, é fogo consumidor. Deus não vai aceitar suas práticas de pecado, porque Ele é amor. Deus não vai deixar você estar andando no caminho indo para o caminho da perdição e Deus deixar para lá. Não. Eu fiquei vendo um certo pastor aí na televisão, no YouTube, falando mal de um pastor, que o pastor tinha dito que Deus ele não aceita pecado. Começaram a chamar ele, esse pastor, da pregação do pastor, de um bocado de coisa. Mas o pastor André Valadão falou a palavra de Deus. E a Bíblia diz, querido e querida minha, que nada nós podemos contra a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O apóstolo Paulo disse, nada podemos contra a palavra de Deus, contra a verdade do evangelho, a não ser a favor dele. Aleluia! João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz, santifica-te na verdade, pois a palavra é a verdade. Aleluia! Então você não pode pregar fora da palavra de Deus. Você tem que pregar a verdade do evangelho. Aí as pessoas não querem ser corrigido, querem viver a vida fazendo o que bem quer dela e dizendo que é de Deus, dizendo que Deus está neles. Que Deus? Se Deus separa o pecado, o santo do profano, Deus separa o que é pecado das suas vistas, que existe uma separação entre Deus e o pecador. Como é que você pode viver uma prática de pecado e dizer que é de Deus? E dizer que Deus está a seu favor? Ei! Condutor da presença de Deus e da palavra de Deus não vai pregar mentira, não vai ensinar engano, não vai aceitar se corromper pelo pecado. O certo é certo e errado é errado. No livro de Isaías diz que o povo estão trocando. O que é amargo estão chamando de doce, e o que é doce estão chamando de amargo. O que é luz estão chamando de treva, e o que é treva estão chamando de luz. Veja que nós estamos vivendo no fim. Acorde, povo de Deus. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é colírio para os teus olhos. Para você não ser enganado, nem ludibriado por palavras de pastores e pregadores que estão pregando aí o profano. Enganando, dizendo que Deus é amor, que as pessoas têm que aceitar tudo dos pecadores. Jesus lhe chama para perto, mas ele lhe trata e lhe limpa. Ele transforma a sua vida porque ele não quer ver você no pecado. Mas se você quer viver no pecado, problema seu. Mas eu não vou pregar mentira para ninguém. Eu vou pregar o que a Bíblia diz que é para pregar. Se você não quer ouvir nem aceitar, é problema seu. Eu apoio a verdade e sou a favor da verdade. Agora, as pessoas que ficam pregando mentira com sermão de amor, que a gente tem que pregar o amor sim, mas não esse amor, que o amor de Deus é incondicional, mas esse amor não dá direito a eu viver na libertinagem, praticando toda a obra que eu quero da minha carne, no meu corpo, e dizendo que sou pregadora do evangelho, que sou de Deus. Qual é a minha credibilidade? Qual é a minha credencial? O apóstolo Paulo, ele mesmo disse, eu vim a pregar e eu não vim a ser desqualificado. Desqualificado é uma pessoa toda errada, pregando a palavra de Deus e dizendo que é certo. Acorde, povo de Deus. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Por causa dessas arapucas que têm sido armadas por o inimigo, e as pessoas têm caído. Eu vou pregar na igreja de pastor e de pastora tal, que são homoafetivos. Aí você vai porque você quer. Porque você não vai mudar a mente deles. Não é? Eu amo eles, mas eu sei que só Jesus pode mudar. Mas se eles não quiserem mudar, ninguém pode fazer nada. Agora, uma coisa é certa. Esse pastor que falou aquelas coisas do outro pastor, ele está errado. Ele que não está enxergando a verdade.
Eu não sei nem por que eu estou falando isso nesse vídeo, mas Deus sabe o porquê. Porque certamente alguém vai ouvir e vai haver um despertar no seu coração. E você vai abrir os olhos para a realidade de Cristo. Porque a palavra de Deus diz, Colossenses 2, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Deixe Cristo ser a esperança da glória para você. Então Deus vai cumprir o que prometeu na sua vida. Porque Deus diz que tem um compromisso com a sua palavra, em Jeremias 1,12. Ele disse, eu velo para cumprir a minha palavra. Deus não vai cumprir a palavra de Aparecida, não. Deus vai cumprir a palavra que sai da Bíblia Sagrada. Que ele tem um compromisso com essa palavra. Lá em 1 Timóteo 1,15 ele disse, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. E se você não aceita a palavra de Deus como ela é, você quer rasgar as páginas da Bíblia para a Bíblia se adaptar a você, você está errado. Você tem que se adaptar à palavra de Deus. Porque ela nos ajusta a andar em santidade. Ela nos ajusta a conhecer o propósito e os planos de Deus. Ela nos ajusta para ir morar na eternidade. Cabe a mim e a você aceitar essa palavra que é fiel e verdadeira. Que ele vela para cumprir a palavra, que ele tem um compromisso com ela. Ele enviou essa palavra para te sarar. No Salmo 107, versículo 20, ele disse, eu enviei a minha palavra te sarou e te livrou do que era mortal. Aleluia! A palavra era o verbo estava com Deus, o verbo era Jesus. O verbo era Jesus e Jesus é a palavra. E essa palavra veio para a terra e se materializou. Recebeu carne, recebeu um corpo para sentir as nossas dores, os nossos problemas, querido. Ele se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra morreu e ressuscitou. Aleluia! Então dê credibilidade à palavra de Deus. Aceite ela como verdade absoluta. Saia dessa escuridão. Saia desse lugar que você está, que não é para você estar. Deus não quer que você se perca. Deus quer que você entre na eternidade. Deus quer que você entre na morada celestial. Deus quer que você faça parte do seu reino, da sua nação santa. Você não foi chamado para estar nessa escuridão, vivendo essa vida sem sentido, vivendo essa vida achando que está certo, sabendo que está errado. Tira essa máscara, tira essa capa, joga isso fora, não te pertence mais. Acorda, acende a lamparina, se enche da unção do Espírito Santo e bota fogo nessa lamparina para acender, para você achar a dracma que você perdeu. Ainda há tempo de achar. Ainda há tempo de você achar. É tempo de você acender sua lamparina. É tempo de você acender o pavio que fumega. É tempo de você colocar lenha no altar. É tempo de você acender a chama que está apagada e você se renovar de novo. E você receber de novo. E você se encher de novo. E você poder ver claramente a grandeza de Deus na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.